Uma das estruturas que provavelmente vocês viram mais vezes e com mais frequência nos vídeos que eu tenho publicado ao longo dos últimos anos no meu canal foi um tripé. E a razão para isto é muito simples, é que de facto um tripé é talvez a estrutura ou das estruturas mais versáteis e mais multifuncionais, porque nos permitem fazer diversas tarefas que podemos ter que fazer, seja numa situação de sobrevivência ou simplesmente numa situação de lazer, numa situação recreativa. Podemos, com eles, construir abrigo, podemos suspender tachos ao fogo para cozinhar, fazer filtros para filtrar água, etc, etc. E eu já vou falar mais um bocadinho acerca disso aqui neste vídeo. Ok? E é precisamente devido a esta grande versatilidade, por ser uma das estruturas mais versáteis e mais multifuncionais, que eu resolvi fazer um vídeo próprio, um vídeo específico acerca de várias formas de fazer tripés, porque dependendo da função para a qual vocês os querem, eles vão ter diversas formas de serem amarrados, de serem construídos, okay? Para suportar mais peso, menos peso, etc, etc. E então é sobre isso que vai ser este vídeo. Vou-vos, em primeiro lugar, falar de 10 utilidades ou 10 funções mais, digamos assim, habituais que 10 funções mais habituais para as quais um tripé serve, e depois vou-vos mostrar 4 formas de os amarrar consoante a função que queremos desempenhar com esse tripé. E então, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Estou aqui no meio dos mosquitos. Isto, com o calor, começam a vir os mosquitos, por isso é que eu prefiro o frio e a neve, mas tirando essa parte que eu estava a dizer, portanto, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Blues. How you'd ever know I care, hanging back in the shadows, trying not to stare. No letters of affection did I bring, like a fool I just never said a thing. But you can't hear the song in my heart. Bom, feita a introdução, antes de vos mostrar 4 formas diferentes de amarrar tripés ou de construir tripés, vamos falar rapidamente acerca de 10 funções mais habituais para as quais eles servem. Em primeiro lugar, podemos utilizar, por exemplo, 2 tripés espaçados à distância que nós queremos para construir um abrigo. Neste caso, um abrigo que consiga suportar uma cama suspensa ou uma cama elevada para nós nos podermos deitar. Portanto, tem que conseguir suportar o nosso peso numa cama suspensa para evitar estarmos em contacto com o chão, que pode estar completamente encharcado, completamente alagado, etc. E as imagens que vocês estão a ver foi de um vídeo que eu fiz já há muitos anos acerca de um abrigo para selva, específico para selva, porque normalmente nas selvas o chão está bastante úmido, inclusivamente alagado, e então não queremos dormir nele, queremos dormir elevados, suspensos no ar, e com 2 tripés afastados um do outro e 2 barras transversais conseguimos fazer essa cama suspensa onde nos podemos deitar, e depois colocando mais umas barras laterais ou transversais um bocadinho mais acima, e inclusivamente uma no topo ao centro a unir os 2 tripés, conseguimos colocar vegetação que vai servir de telhado desse abrigo para nos proteger de alguma chuva que possa cair. Portanto, tem aqui construção de abrigo, utilizando neste caso 2 tripés, e existem outras formas de fazer outros abrigos um bocadinho ligeiramente diferentes deste, portanto muito semelhantes, mas um bocadinho diferentes, utilizando mais uma vez 2 tripés. A seguir, segundo exemplo, utilizar um tripé para secar a roupa ao fogo, colocando um tripé por cima de uma fogueira, ou ao lado de uma fogueira, ou muito perto de uma fogueira, para receber aquele calor que ela vai gerar e vai fazer subir. Portanto, o calor normalmente sobe. Utilizando assim um tripé, conseguimos colocar roupa que tenha ficado molhada a secar. Em terceiro lugar, podemos utilizar um tripé para suspender um filtro improvisado de forma a filtrar água. Um filtro que tenha várias camadas de vários materiais naturais diferentes, onde a água vai ser despejada e por onde ela vai passar de maneira a ser filtrada. Neste caso, se queremos suspender esse filtro para a água pingar por baixo, vamos utilizar para isso o quê? Um tripé.
Quarto exemplo, fazer um gerador de água. No caso de estarmos num ambiente de neve onde a água está no formato sólido e não temos acesso à água líquida, podemos utilizar um tripé para suspender uma enorme quantidade de neve, uma quantidade gigante de neve, por exemplo, num pano, num schmag, num tecido, etc. E, portanto, dessa forma conseguimos suspender essa quantidade de neve muito próximo do fogo, ao lado do fogo, e ela vai derreter, começando a pingar para um recipiente que nós tenhamos, inclusivamente para um recipiente improvisado, uma casca de árvore que seja côncava, uns óculos, por exemplo, uns snow goggles, uns óculos para a neve, qualquer superfície que consiga conter água, portanto, qualquer superfície côncava pode ser utilizada para recolher essa água que vai pingar da neve que está a derreter. Quinto exemplo, podemos utilizar, o que vocês estão aí a ver foi a utilização de um poncho para recolher água da chuva. Numa situação em que chove, podemos aproveitar essa chuva para recolher água, já que nós não sabemos quanto tempo é que vai durar a chuva. Podemos estar numa zona onde temos dificuldade em encontrar água e então, se chover, devemos aproveitar, porque pode chover apenas durante 10 minutos, um quarto de hora, e devemos aproveitar enquanto está a chover para recolher essa água da chuva de forma a termos água. Para além do mais, a vantagem é que essa água da chuva não tem que ser desinfetada como a água que recolhemos do chão, neste caso de ribeiros, rios, lagos, etc. Portanto, é só consumir diretamente. Eu aí amarrei, portanto, o poncho de uma maneira assim que ele fique bambo e a água que cai nele escorra para o centro, para depois pingar através do capuz, para, lá está, mais uma vez, um recipiente que nós coloquemos por baixo. Neste caso, esse poncho, assim, está dessa forma suspenso, está preso a 4 árvores, mas pode-se dar o caso de nós apenas termos 2 árvores disponíveis, ou termos 3 árvores disponíveis, e um dos cantos, ou vários cantos, nós não termos onde amarrar. Se construirmos um tripé sólido, esse tripé serve de suporte para um canto ou vários cantos, de maneira a suspender esse poncho e recolher água dessa forma. Portanto, se estivermos numa zona com dificuldade em encontrar árvores relativamente próximas, onde elas estejam um bocado espaçadas. Sexto exemplo é, tal como eu disse no início do vídeo, poder suspender tachos ao fogo, servir de suporte para suspender tachos de forma a conseguirmos cozinhar. Eu prefiro ter normalmente os tachos suspensos, como já disse várias vezes, para não estarem em contacto direto com os troncos que estão a queimar. Portanto, eu não quero o tacho em cima dos troncos que estão a arder, porque muitas vezes libertam a resina, e então vou deixar o tacho bastante pegajoso. Se o tacho estiver suspenso apenas a receber as chamas, não vai ficar tão pegajoso. Por isso é que utilizo tachos com pegas ou com asas. E então, outra funcionalidade para a qual o tripé serve, e muitas vezes o suporte que eu mais uso para suspender tachos é precisamente um tripé. Existem múltiplos ou variedíssimas formas de suspender ou de fazer suportes para tachos. Para mim o tripé é dos mais fáceis de fazer e dos mais rápidos e versáteis. Sétimo lugar, podemos utilizar um tripé para fazer uma fogueira de sinalização pré-preparada e pronta a acender. Aliás, é o chamado gerador de fumo, melhor dizendo. Podemos fazer um gerador de fumo, que mais não é que uma fogueira de sinalização, pré-preparada, onde temos tudo. Temos o combustível, portanto, aqueles ramos secos que vão arder quando nós lhes chegarmos fogo. Já temos a acendalha lá preparada e temos a vegetação verde que, quando os ramos secos que estão por baixo começarem a arder, vai gerar o fumo. Vai ser essa vegetação verde que está por cima dos ramos secos que vai gerar uma enorme coluna de fumo. Esta é das formas mais comuns de se fazer um gerador, porque nós queremos que o material que lá está pronto a ser aceso, nomeadamente a acendalha e os ramos secos que lá estejam acima do nível do chão, para não estar em contacto com toda a umidade que nele se encontra. E por isso vamos criar uma plataforma elevada, uma plataforma nesse tripé, onde vamos depositar esses materiais. E por isso mesmo é que fazemos o tripé, para termos essa plataforma onde os materiais estão preparados, prontos a ser acesos. Portanto, fogueira de sinalização ou gerador de fumo é o sétimo exemplo. Oitavo lugar, eu já fiz um vídeo acerca de uma bússola portátil solar improvisada. Portanto, uma bússola solar improvisada, portátil, primitiva, como quiserem chamar. Para a construir, uma das coisas que temos de fazer é analisar o movimento do Sol e marcá-lo nessa tábua que vocês estão a ver, que tem uma pecinha que eu enfiei, que eu fiz com a minha faca e consegui afiar nessa tábua. Portanto, temos que marcar o percurso do Sol ao longo de um dia inteiro, e para que isso aconteça é importante que essa tábua fique
suspensa e estabilizada sempre na mesma posição, sem se mover com o vento ou com o que quer que seja. Para que isso aconteça, temos que fazer um tripé mais pequeno, ou um mini tripé, digamos assim, para que essa tábua esteja suspensa sempre na mesma posição, com o mesmo ângulo de incidência face ao sol, de forma a marcarmos o percurso e, portanto, durante um dia inteiro, para que depois, nos dias a seguir, consigamos utilizar isso como bússola solar primitiva, portátil, improvisada, como quiserem chamar. Nono exemplo, podemos fazer uma cadeira no mato para podermos descansar, repousar de forma confortável, utilizando um tripé, e eu mais uma vez tenho um vídeo acerca sobre isso, simplesmente amarrando um pedaço de tecido, um shmag, neste caso eu utilizei um shmag, amarrando de determinada forma, se quiserem vejam o vídeo, onde eu explico como se faz, amarrando de determinada forma a esse tripé e a uma barra transversal que vai unir duas das pernas desse tripé, conseguimos ter uma cadeira do mato. E por fim, o 10º exemplo é se numa situação de sobrevivência conseguirem caçar um animal de grande porte, um animal maior, por exemplo um javali, um porco selvagem, um veado, etc. Ou encontrarem inclusivamente um desses animais de porte maior que tenha sido morto por outro predador há pouco tempo, e se quiserem aproveitar a carne, vocês não a conseguem consumir logo toda naquele momento, só vão conseguir comer ou consumir uma parte. Dita a vossa inteligência que devem preservar a carne. Uma das formas de a preservar é fumando e secando essa carne. Dessa forma vão conseguir preservá-la durante, se for preciso, várias semanas. Para fumarem a carne ou secarem a carne, vão ter que o fazer sobre o fogo. Um tripé é das melhores formas para isto. Se tiverem um fogo que gere bastante fumo, normalmente querem um fogo onde vão colocando troncos mais molhados, matéria mais verde para gerar fumo, e por cima dessa fogueira que está a gerar algum fumo vão fazer um tripé com uma base assim de troncos a meio, suspensa, assim como se fosse uma grelha, e podem aí pendurar a vossa carne para secar e ser fumada dessa forma. Eu tenho que fazer um vídeo acerca disso, mas portanto é uma 10ª utilidade que esta estrutura, o tripé, tem. Bom, tirada então esta primeira parte dos vários usos de um tripé fora do caminho, vou então mostrar-vos 4 formas diferentes de amarrar ou construir um tripé, consoante a tarefa que vocês querem fazer ou consoante a função que querem dar àquele tripé, se é um tripé para suportar mais peso, se é um tripé apenas para tarefas ligeiras. Portanto, a forma de amarrar vai também ser diferente devido a este fator de quanto peso é que o tripé vai suportar. Para isso vamos precisar de 3 paus, obviamente, daí o nome tripé. Vamos precisar de 3 troncos. Qual é o tamanho de troncos que eu quero para fazer o meu tripé? Ora, isto vai depender da tarefa ou da função para a qual eu quero que esse tripé sirva. Se for, por exemplo, para construir um abrigo, ou seja, se for para o tripé fazer parte da estrutura do abrigo, ou se for para fazer uma cadeira do mato, portanto, coisas que suportem o meu peso, vou querer troncos para aí, assim, ou da minha altura, eu meço 1,75 m, mas vou querer troncos aí por volta ou da minha altura ou um bocadinho ligeiramente mais altos do que eu, aí, por exemplo, um palmo, como vocês estão a ver, okay? Portanto, por volta da minha altura ou um palmo, ou quando muito um palmo acima de mim. Se eu quiser fazer, por exemplo, um gerador de fumo, ou seja, uma fogueira de sinalização onde quero que, portanto, esse fumo que seja gerado o mais alto possível, não a partir do nível do chão, mas mais cá em cima, aí provavelmente também vou escolher troncos aí da minha altura ou com um palmo a mais do que eu. Mas, se for, por exemplo, para quase todas as outras tarefas, for, por exemplo, para secar roupa, para pendurar equipamento, para pendurar um pano com neve para servir de gerador de água, se for para pendurar um filtro improvisado para filtrar a água, se for, por exemplo, para colocar tachos ao fogo de forma a cozinhar, etc. Aí não vou precisar de um tripé tão alto, aliás, até vai estorvar, por isso vou querer assim troncos para aí da altura da minha boca, do meu nariz, no máximo. Okay? Portanto, vai depender da tarefa. Se for, por exemplo, para fazer a tal bússola solar improvisada ou primitiva que eu vos mostrei, aí para fazer isso até vou querer quase como se fosse um mini tripé para aí
no máximo da altura da minha cintura chega perfeitamente. Portanto, vai depender da tarefa que vocês queiram fazer. A nível de grossuras também para a maior parte das tarefas em que não é preciso o tripé suportar muito peso, e elas são a maioria, para a larga maioria das tarefas não é necessário que o tripé suporte muito peso, por isso os troncos, a grossura de troncos que eu vou utilizar vai ser no máximo isto que vocês estão aqui a ver, e muitas vezes ainda é inferior a isto. Portanto, estão a ver aqui os meus dedos, o polegar e o indicador. No máximo utilizo esta grossura e muitas vezes ainda mais fino do que isto. Agora, se for para tarefas que tenham que suportar muito peso, como no caso, por exemplo, para suportar o meu peso, se utilizarmos um tripé para fazer, como eu vos disse, um abrigo, com uma cama suspensa no ar, onde eu me vou deitar, ou inclusivamente se formos fazer uma cadeira no mato, onde eu me vou sentar, aí os troncos que eu vou escolher já vão ser um bocadinho mais grossos, não muito, não precisa de ser muito mais grossos do que isto, ligeiramente, uma coisa mais grossa, um bocadinho de nada mais grossos, aí assim, só para eu ter certeza que tem resistência suficiente. Mas como eu disse, para a maior parte das tarefas, estes, ou mais fino do que isto, serve perfeitamente. Troncos secos ou troncos verdes, mais uma vez também vai depender do tipo de função para a qual o tripé serve, se vai suportar mais peso ou menos peso. Troncos verdes normalmente são mais resistentes, porque têm flexibilidade. Então, se eu for utilizar o tripé para uma função que vá suportar o meu peso, tendencialmente, se conseguir, vou recolher troncos verdes, que ainda estejam minimamente verdes, porque normalmente os troncos secos são mais quebradiços, partem com mais facilidade. Portanto, para essas tarefas, portanto, tarefas que o tripé vai suportar o meu peso, normalmente são troncos ligeiramente mais grossos do que isto e verdes. Todo o resto das tarefas, 90% delas, a maioria delas, são troncos assim finos como estes, ou ainda mais finos, e podem ser secos, podem ser verdes, não interessa. Okay? Podem, à vontade de ser secos, que o peso a que eles vão estar sujeitos é muito diminuto. Formas de os recolher, tem várias formas de os recolher. Se os troncos se forem troncos secos, podem, por exemplo, através da alavancagem, parti-los manualmente. Se encontrarem duas árvores muito próximas uma da outra, encravam o tronco entre as duas árvores, como estão aí a ver eu fazer, e com a vossa força e com o vosso peso empurram e partem o tronco na zona que querem. Ou se encontrarem uma árvore que tenha dois troncos a saírem do mesmo sítio, portanto uma árvore que tenha um V, enfiam aí o tronco seco que querem partir e através da alavancagem partem na zona que querem. Lá está, isto só vai funcionar com troncos secos, que são quebradizos. Se for troncos verdes já não os conseguem partir assim. Portanto, podem fazer assim, podem inclusivamente utilizar a vossa faca para, através do batoning, dar assim uns golpes em V, de maneira a fragilizar o tronco e depois parti-lo. Muitas vezes nem sequer é preciso cortar o tronco todo com a faca, basta numa zona para fragilizá-lo e depois podem parti-lo. Ou melhor ainda, se vocês tiverem uma serra dobrável, é o ideal, porque com isto, corto estes troncos desta grossura com uma rapidez incrível. E podem ainda nem sequer utilizar uma serra deste tamanho, podem utilizar uma serra bem mais pequena, como é o caso das serras que existem nos canivetes suíços. Os canivetes suíços todos têm uma serra, é bastante pequena, mas serve perfeitamente, tem o tamanho mais que suficiente para serrar troncos desta grossura, portanto troncos da grossura que vocês precisam para um tripé, e podem inclusivamente nem sequer serrar até ao final, podem serrar só até a meio ou um bocado para fragilizar e partem na zona que querem. Portanto, tem várias formas de recolher troncos da dimensão que vocês querem para o vosso tripé. Vamos então passar às formas de os amarrar. Primeira forma, posso-vos dizer que esta é a forma que eu normalmente mais utilizo, porque é a mais simples e mais rápida de se fazer. No entanto, é uma forma que é adequada para quando os tripés vão servir para uma função que não suporta o nosso peso, ou que não suporta muito peso. Ou seja, quando são tripés para 90% das situações, em que não vou suportar peso, o que eu vos vou mostrar a seguir é a maneira como eu amarro. Simplesmente, retiro aqui do meu bolso um pedaço utilitário de corda. E eu já vos expliquei o que é que são estes pedaços utilitários de corda. São pedaços que têm 2 metros, porque é aquele comprimento que não é nem demasiado comprido,
para a maioria das tarefas, nem demasiado curto para a maioria das tarefas. Ou seja, dá para tudo. Vou juntar os topos dos 3 troncos, ou seja, a parte de cima dos 3 troncos, assim, para ficarem mais ou menos ao mesmo nível, assim, com eles assim juntos, estão a ver? E agora o que eu vou fazer é agarrar na minha corda, vou passá-la à volta dos 3 troncos, para um bocadinho abaixo, aí, sei lá, para aí 4 ou 5 dedos abaixo do topo. Portanto, passar assim à volta e agora amarrar aqui 2 nós simples. Portanto, assim um nó. E agora outro nó. Assim. Estão a ver? Só isto. Portanto, maneira a ter os 3 troncos juntos. A ter uma corda, a fazer um loop. Portanto, um laço à volta dos 3 troncos. E eu quero que esse laço fique folgado. Portanto, estão a ver? Eu tenho aqui, ó, tenho aqui margem, consigo enfiar aqui 3 ou 4 dedos. Estão a ver? Tenho aqui bastante margem. Quero que este laço fique um bocado folgado. Porquê? Porque agora a forma de eu criar o tripé é torcer este pau do meio, esta perna do meio, torcê-la uma vez, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Isto é a ver se o loop fica mais folgado ou menos folgado. Às vezes basta torcer apenas uma vez, outras vezes tem que ser 3 ou 4 vezes portanto, para isto ficar bem fixo. Estão a ver aqui? A corda à volta dos três troncos, com uma boa folga. Ó, isto dá para meter aqui 2 ou 3 dedos, estão a ver? Uma boa folga, uma folga generosa. E agora o que eu faço é coloco aqui os 3 troncos lado a lado, assim. Sim, os 3 troncos lado a lado e simplesmente vou torcer a perna do meio, ok? Vou agarrar na perna do meio, as outras duas, as pernas de fora ficam fixas, vou agarrar no pau do meio ou na perna do meio e simplesmente torcê-la assim para trás, torcê-la, que às vezes tenho que pôr aqui o pé ou a perna à frente para as outras duas pernas têm a tendência a querer levantar-se e eu tenho que as fixar. Ok, continuar a torcer e já está, só isto. E tenho um tripé sólido construído. Simples, é a maneira mais simples de fazer e muitas vezes é a que eu prefiro. Isto agora, ó, agora dá quase para meter aqui uma mão extra, estão a ver? Mas pá, mesmo com este excesso todo, com este espaço todo, vai dar à mesma para fazer. Portanto, meto as 3 pernas lado a lado, agarro-na do meio e torço-a para trás. Aqui posso ajeitar um bocadinho, posso ajeitar aqui as cordas, torço-a para trás e, portanto, eu já torci uma vez, como vocês viram, posso torcer uma segunda vez, porque acho que a corda me vai permitir isso, para, portanto, prender ou para a tornar mais apertado. Ou seja, quanto mais vezes eu torcer, mais aperto estou a dar à corda. Portanto, torci uma segunda vez, se calhar posso experimentar torcer uma terceira. Vamos ver se... Vamos ver se... Bem. Yep. Deu. Ok. E agora sim, agora isto vai ficar fixo e sólido que numa rocha, não sai para lado nenhum. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é dar torção. Estão a ver? Ao torcer o pau do meio, estamos a torcer várias vezes a corda sobre ela própria, estamos a dar torção à corda e ao dar torção estamos a apertar esta fixação e, portanto, como eu disse, é das formas mais simples de fixar um tripé.
Como vos disse, a primeira forma, aquela que vocês acabaram de ver, normalmente serve para 90% ou mais de 90% das funções para as quais um tripé serve, porque não vai suportar grande peso em si. Mas se eu quiser que o meu tripé suporte bastante peso, neste caso, por exemplo, se eu quiser que o tripé me suporte a mim, aí a amarração que eu lhe vou dar vai ser mais resistente e é precisamente o segundo exemplo que eu vos vou mostrar agora. Mais uma vez vou pegar num dos meus pedaços utilitários de corda, que como eu vos disse tem todos 2 metros, e para além disso uma particularidade que também todos eles têm é que numa das pontas tem assim um loop, uma argola pré-feita em casa, ok? Isto é pré-feito em casa para que eu, quando preciso, não tenha que estar a fazer no mate, não. Todos os meus pedaços utilitários de corda têm numa das pontas assim uma argola, um loop. Já vem assim de casa, basicamente é agarrar numa das pontas, dobrar até ficar assim com uma dobra e agora simplesmente agarram e dão como se fosse um nó simples e ficam assim com uma argola destas. Basicamente foi o que eu fiz a todos os pedaços. Porque agora vai-me facilitar no que eu quero fazer. Basicamente o que eu quero fazer é agarrar neste pedaço de corda e passá-lo à volta aqui dos 3 troncos. Podem ver, esta é a parte de cima, os 3 topos, as 3 partes de cima estão juntinhas e mais ou menos niveladas, e então o que eu vou fazer agora é, portanto, passo assim à volta e agora passo toda a corda, todo o resto da corda por dentro deste loop, de maneira a ter como se fosse um nó de estrangulamento, estão a ver? Isto assim, ok? Este é o primeiro passo. Unir bem os 3 troncos cá em cima. E desta vez nós podemos uni-los mesmo cá junto ao topo, não precisamos deixar assim 4 ou 5 dedos, como 4 ou 5 dedos de distância, como na técnica anterior. Não, aqui até convém estar um bocadinho mais para cima, basta estar assim a 2 dedos do final, da parte de cima. Okay? E então basicamente agora o que é que eu quero fazer? Esta amarração é muito simples de compreender. O que eu quero fazer é dar 2 voltas assim, portanto, na horizontal, 2 voltas com a corda à volta destes 3 troncos e depois a seguir vou dar 2 voltas na vertical entre estes 2 deste lado e a seguir mais 2 voltas na vertical entre estes 2 troncos deste lado e depois dou um nó simples para amarrar tudo. Portanto, e nós ao fazermos isto, ao passarmos toda a corda pelo loop, já demos o equivalente como se fosse a uma volta completa, à volta dos 3 troncos, portanto temos que dar mais uma, aqui passa por trás, portanto mais uma, e temos 2 voltas na horizontal à volta dos 3 troncos, e agora 2 voltas na vertical a passar por estes 2, ok? Eu posso fazer assim, portanto vou buscar a corda aqui e puxar bem, portanto, uma volta completa, vão ver, e desta vez nós não queremos deixar folga. Se na técnica anterior que vocês viram nós tínhamos obrigatoriamente de deixar folga na amarração para depois rodar o pau do meio, aqui não vamos rodar paus nenhuns, portanto convém logo ficar, esta amarração que fizermos é da forma que vai ficar, por isso convém logo ficar tudo bem justo, bem apertado, ok? Fazer força a apertar, agora aqui mais em baixo, às vezes não é fácil passar, ok? Passar outra vez uma segunda volta, assim, apertar bem, ok? E agora posso passar, portanto, vou rodar para vocês verem, portanto está aqui, e agora o que eu posso fazer, estão a ver aqui as 2 voltas, e agora o que eu posso fazer, em vez de estar a passar, já iria ser uma terceira volta, o que eu posso fazer aqui na parte de trás é fazer isto, portanto, passar aqui e passar para estes 2, passar aqui, estão a ver, entre estes 2, assim, ok, perfeito, assim, estão a ver, isto é a parte de trás dos troncos, ok, agora podemos novamente virá-los de frente, que era como estava, para vocês perceberem, portanto,
Eu virei ao contrário só para vocês verem o que é que eu fiz na parte de trás. Portanto, já demos 2 voltas assim, à volta dos 3, na horizontal, 2 voltas entre estes dois, e agora falta-nos dar 2 voltas assim, na vertical, entre estes dois. Portanto, ok, vamos. Assim. Uma. Agora passar outra vez. Isto está a ficar tão junto que às vezes é difícil. Às vezes é difícil passar. E 2. Ok. Deixa eu passar mais outra vez para aqui. Apertar tudo bem. E agora, para finalizar a amarração, faço um nó simples para que isto fique tudo fixo no lugar. Que não é que eu faço como se fosse passar novamente outra volta, uma terceira volta aqui entre estes dois troncos por onde nós acabamos de dar as voltas. Portanto, faço como se fosse dar uma volta, mas deixo assim um bocado de folga. Okay? Passo. Estão a ver? E agora passo por dentro. Isto assim, ou seja, acabam por ter quase como se fosse uma terceira volta, e isto fica aqui sólido que numa rocha, já não vai sair daqui para lado nenhum, só se vocês depois quiserem tirar, e temos a amarração feita. E agora é simplesmente abrir as pernas do tripé. Já não temos que torcer nenhum destes troncos, já não temos que torcer a perna do meio como fizemos na técnica anterior, nada disso. A amarração, depois de estar feita, está pronta a ser usada. É só assim. E agora, portanto, o que eu vou fazer é, o mais fácil é, por exemplo, puxo uma perna, uma destas pernas laterais para trás, puxo a do outro lado assim para a frente, ok? A perna do meio está fixa, só as laterais é que uma vai para trás, outra vai para a frente, e agora é que começo aqui a jogar com isto, a tentar abrir, ok? A ver como é que isto fica melhor. E por isso mesmo é que eu quero esta amarração no máximo a 2 dedos do final dos troncos, para que estas partes, agora quando eu abrir as pernas do tripé, não embirrem muito umas nas outras, seja fácil abrir. E temos aqui um tripé sólido, em que o resto da corda está a sobrar, ou seja, 2 metros de corda chegam-nos perfeitamente e sobram. Provavelmente para fazer este tripé não é preciso tanto, ou então, das duas uma, ou podem utilizar menos do que 2 metros, ou então utilizam os 2 metros, dão as voltas que eu dei, e o resto que fica a sobrar da corda serve para fazer um suporte para suspender tachos ao fogo, que é como eu normalmente faço. Temos aqui a corda a sobrar, e por isso é que eu normalmente, quando se trata de tripés para cozinhar, para suspender tachos ao fogo, de forma a cozinhar, normalmente os troncos que eu escolho são para aí no máximo da altura da minha boca e não um palmo acima da minha altura. Estes devem ter quase 2 metros de altura, eu meço 1,75 m, portanto, em vez destes assim, escolho uns para aí da altura da minha boca. Para quê? Para que a corda chegue um bocado mais abaixo, este resto de corda, e eu consiga ter o tacho, se for preciso, mesmo em cima das chamas. Ou então podem utilizar a corda toda e dão mais voltas, ou seja, em vez de darem só 2, em vez de só darem 2, podem dar, por exemplo, 3, 3, 3. É outra forma de fazerem.
ok, já vimos dois tipos de amarrações diferentes ou duas formas diferentes de construir tripés, dependendo se eles vão suportar mais peso ou menos peso. Bom, mas então se não tivermos corda? Ups! Então e agora? Como é que fazemos o tripé? Pois esta vai ser a terceira maneira de construírem um tripé, fazendo sem qualquer tipo de amarrações. Okay? Portanto, se não tiverem corda, há a maneira mesma de conseguir fazer um tripé. Obviamente que este tripé, em princípio, vai ser para funções mais leves, que são, no fundo, a maioria das funções. Arranjar 3 troncos, 3 paus, que na parte de cima façam um V, portanto, como se fosse um Y. Estão a ver? Todos os 3 na parte de cima fazem um V ou um Y. Pá, isto é simples, é uma questão de vocês experimentarem. Portanto, estão aqui 2 dos paus, aqui com os Vs cá em cima. Eu entrelaço os 2 e agora o terceiro aqui vou tentar entrelaçar assim nos outros 2. Estão a ver? Aqui os 3 Vs entrelaçados uns nos outros. Isto é uma questão às vezes de experimentar, a ver como é que... Basicamente é entrelaçar 2 primeiro e depois entrelaçar o terceiro no meio dos 2. Estão a ver? Bom, e então, por último, temos a quarta forma de amarrar um tripé, que vai ser recorrendo a materiais naturais, como corda improvisada. Portanto, recorrendo a fibras naturais, seja raízes de pinheiro, seja folhas de caudas de gato, seja casca fibrosa de uma árvore, sejam lianas, etc. Portanto, qualquer fibra que nós utilizemos, qualquer fibra natural, digamos assim, que recolhemos na natureza, que possamos usar como corda improvisada, ela vai ter alguma resistência, e por isso é que serve de corda improvisada ou de corda natural, vai ter alguma resistência, inclusivamente, para permitir-nos dar nós. Vai conseguir dar nós, mas provavelmente não vai ter a resistência suficiente para aguentar a torção, por exemplo, da primeira técnica, em que torcemos a perna do meio do tripé. Provavelmente, apesar de conseguirmos dar nós com essas fibras naturais, não vamos conseguir dar essa torção que damos na primeira técnica e elas vão acabar por arrebentar. Portanto, não a podemos aplicar. A segunda técnica, provavelmente, será mais plausível de ser aplicada com fibras naturais. E a propósito, eu tenho uma série de vídeos que se chama 12 plantas para fibras ou 12 plantas para fazer corda natural, algo desse género. Pesquisa no meu canal que eu ensino como extrair essas fibras de 12 plantas para ter corda natural. Mas, portanto, a primeira técnica está fora de questão. A segunda técnica será plausível, mas mesmo assim, como temos de fazer muita força para aquilo ficar bem preso, corremos o risco de partir esse material natural. Então, como é que eu faço? Faço da quarta forma que vos vou mostrar, que é basicamente juntar os 3 troncos, as 3 pernas do tripé. Chegava aqui, numa das pernas dava um nó, porque as fibras naturais, pelo menos nós permitem dava um nó, e a seguir passava, por exemplo, entre estes 2, 1, 2, 3, 4 vezes, depois passava aqui por trás, passava por estes 2, 1, 2, 3, 4, depois vinha por aqui, passava novamente aqui, 1, 2, 3, 4, e depois vinha e depois passava, por exemplo, por trás deste 2 ou 3 vezes, e depois por trás deste mais 2 ou 3 vezes, e depois entre estes 2 aqui, por exemplo, 3 ou 4 vezes, ou seja, passava essa fibra natural vinda de vários ângulos, vinda daqui, vinda daqui, vinda daqui, vinda daqui, pá, de vários ângulos, e não passava apenas 2 ou 3 vezes, mas 4, 5, 6 vezes para dar uma boa resistência e ter a certeza que isto aguentava. Aliás, na verdade, se for para a maioria das tarefas, que são tarefas leves, que o tripé não tem que suportar muito peso, pá, basta atar aqui um nó e depois passarem para aí 2 vezes assim, mais 2 vezes assim, mais uma assim, e está bom. Só para o tripé se manter de pé e aguentar algum peso, chega perfeitamente. Pá, não é preciso nada de extraordinário. Mas o que eu estava a falar é passar 4, 5 vezes vindo de cada ângulo, era no caso de ser para o tripé aguentar o vosso peso, como
o exemplo que eu vos dei de fazer um abrigo com uma cama suspensa, uma cama elevada, e precisamente é isso que eu vou pôr aí. Vou pôr um clipe para vocês verem como é que eu fiz. Portanto, de forma aleatória, vinda de vários ângulos. E então, o que é que eu vou utilizar para a corda? Para amarrar a estrutura? Vão ser, assim, uma espécie de umas lianas, como vocês estão aqui a ver. Portanto, esta vem lá de cima da árvore. Ok? Sim. Juntar bem. Juntar bem. E apertar. Portanto, passar por baixo, por cima, pelo meio, pá, alternadamente. Ir dando nós, assim, desta forma. E este aqui, por exemplo, pode passar aqui. Isto não se parte. Porque, obviamente, isto tem uma resistência limitada. Vou tentar dar aqui a tornar. Existem diferentes materiais com os quais podem fazer isto. Lianas, certas fibras podem processar de certas plantas para criar mesmo corda. Existe mesmo um processo de fazer. Certas cascas de árvore também podem ser processadas para fazer corda. O que interessa é que tenham aquelas tais 3 características que eu vos falei: resistência, algum comprimento e flexibilidade. Vou tentar assim. Neste momento parece que já está muito mais sólido, mas eu mesmo assim acho que vou buscar mais um bocado. Acho que vou buscar mais um bocado de liana, tenho ali, e dar mais algumas voltas aqui à volta para que isto fique mesmo sólido. A resistência da liana não é o mesmo que uma corda, então temos que... Quero isto para aqui. E então temos que reforçar bem. Sempre aqui. Passar aqui à volta. Assim. Mais uma vez. Passar por baixo. À volta destas duas. Sim, sim. Vou tentar aqui. Neste momento aguenta com o meu peso, como vocês estão a ver. É lá, isto não saiu mesmo bem. Assim mesmo. E então, como viram, tem aqui várias formas diferentes de construírem um tripé ou de o amarrarem, consoante a situação. Portanto, espero sinceramente que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado por todo o apoio que me têm dado ao longo dos anos. Obrigado pelos comentários. Já sabem, coloquem gosto se gostaram dos vídeos. Partilhem. Quando mais partilharem, partilhem no Facebook, partilhem nas redes sociais. Quando mais partilharem, a mais público vai chegar, a mais audiência vai chegar, e isso vai influenciar também a forma como o algoritmo do YouTube vê os meus vídeos, a nível da afluência de visualizações, e portanto, quanto mais visualizações tiver, mais o algoritmo vai partilhar, e com isso ajuda-me a fazer crescer o meu canal e a chegar a mais pessoas que também podem gostar destes temas, tal como vocês gostam. Meus amigos, vemos no próximo.